Oi, gente! Começando mais um vídeo de decoração aqui no canal. Espero muito que vocês gostem. Hoje nós vamos confeitar esse bolinho retangular. Todas as informações dele vai estar aqui na descrição do vídeo, tá certo? 18 por 28 a forma e a altura dele está com 8 de altura, tá certo? Olha, gente, eu vou começar mostrando pra vocês aí que eu usei a princípio essas duas cores, o laranja e o marrom, tá certo? Fiz essa corzinha aí bem suave, bem clarinha, e vocês estão vendo aí. E como essa massa tava bem fresquinha, muito fofa, né, ainda, foi o caso desse bolinho, então eu preferi fazer a pré-camada também com o saquinho. Eu poderia passar somente com a espátula aí, mas eu optei por fazer com o saquinho, encostando bem para sair pouquinho, para eu poder não ficar indo e voltando com a espátula, para poder não sair muitos farelinhos do bolo. Tá entendendo, minha gente? Aí eu apliquei com o saquinho mesmo e depois vocês vão ver aí que eu retirei os excessos da lateral. Só que na parte de cima eu apliquei e não retirei muito não, só mais uniformizei mesmo, porque a parte de cima foi mais lisinha mesmo. Aí nas partes das laterais eu fui colocando com o saquinho bem encostadinho no bolo para sair um pouco menos do que normalmente eu coloco, né, se fosse para espatulado. E depois eu vou vir com a espátula, vou tirar um pouco dos excessos. E com a outra espátulazinha, aquela de cortar bolo, eu também vou uniformizando e tirando bastante os excessos para a camadinha ficar bem fininha. Apesar de que o bico que a gente vai usar aí na lateral, que é o 113, ele não sai muito chantininho nele, fica bem fininho também. Então, se essa camada aí da lateral ficasse um pouquinho mais grossinha, não tinha problema, mas eu não deixei não. Eu deixei fininha mesmo, eu retirei. Olha, aí na parte de cima, eu só mais uniformizei e fui ajustando. Retirei um pouquinho de nada de excesso e dei mais uma uniformizada e alisei, tá certo? E vocês vão reparar que na lateral eu comecei com a espátula reta, retirando os excessos, depois com essa aí mesmo, eu fui uniformizando ele também, porque apesar de que a gente vai usar bico nesse bolo, eu queria deixar ele o mais retinho assim possível, porque isso facilita pra gente depois na hora de usar o bico. Por exemplo, assim, na parte das quinas, eu não quinei ele mesmo, né, porque não ia ser espatulado, mas eu tentei deixar um pouco quinadinho, tudinho direitinho, sabe, minha gente? Para quando a gente for usar o bico, não correr o risco de alguma parte ficar caída, ficar tronchinha, porque nessa parte aí da pré-camada, se eu não tivesse uniformizado direito e deixado ele o mais retinho possível. Por isso que aí eu fui fazendo todo esse processo que vocês estão acompanhando aí, e retirando o máximo da lateral e deixando bem lisinho na parte de cima. It's cold outside. Keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around. Pronto, aí ele ficou assim, vocês estão vendo aí. Agora a gente vai começar a usar o bico, tá certo? A princípio, com essa mesma cozinha, eu vou usar o bico 113 da Wilton. E primeiro eu gosto de fazer a parte das quininhas, então eu faço logo as lateraisinhas, que eu gosto que uma pontinha se encontre com a outra, mesmo que na parte, em alguma partezinha do meio, fique um pouco, não fique bem assim. Mas é porque o meu intuito nesse bolo como vocês vão ver aí, assim, deixar mais à vista uma parte desses babadinhos. Tipo assim, eu faço uma fileirinha, né? Chega até em cima. Aí a próxima eu faço um pouco por cima da anterior. Então o que vai ficar mais à mostra é só um dos lados dos babadinhos. Vocês estão entendendo, minha gente? Como se um tivesse sobrepondo o outro. Assim como vocês estão vendo aí, por isso que eu fiz logo as quinas, porque eu queria que elas ficassem uma encontrando com a outra. Teve uma aí que não ficou 100%, mas eu tentei. É isso que eu queria mostrar pra vocês, que eu prefiro fazer assim, tá certo? Então, fiz toda a lateral com esse bico e fica lindo, gente. Esse efeito fica muito bonito mesmo. Fiz todinha a lateral e essas partezinhas aí que eu subi bastante, porque
Tem que subir mesmo para ficar um acabamento legal depois que a gente colocar o bico, né? Mas aí eu dei uma retiradinha com a espátula. Na verdade, eu só fiz mais abaixar mesmo, para poder na hora do bico ficar melhor para mim, tá certo? Aí com essa mesma corzinha eu peguei o bico 1M e fui fazer as minhas primeiras rosetas, tá certo? Aí eu fiz uma em cada cantinho das quinas, nos quatro cantinhos, com bico M, tá certo? Depois que eu fiz as quatro, fiz uma em cada lado, assim, na lateral. Nas laterais menores não, só nas laterais maiores, tá vendo, minha gente? Aí ficaram 6 rosetas com o 1M da Wilton. Depois eu peguei o corante rosa seco da Fab com o restinho daquele corante, daquele que já tava tingido, dessa corzinha aí, de laranja e marrom. Eu coloquei o rosa seco e ficou esse tonzinho super lindo. Aí peguei um bico parecido com o bico 32, mas o meu não tem número, porque é da China, assim, não tem marca, sabe, gente? Mas ele fica muito lindo. Então, eu fiz aí, olha, entre as rosetas com o bico 1M, eu fiz essas rosetinhas aí com essa corzinha rosinha, ficaram super lindinhas também, tá certo? E depois, com esse mesmo bico, a gente vai fazer o rodapé com a mesma corzinha. Eu vou fazer o rodapé só fazendo tipo assim, umas conchinhas, tá certo? Aperta, faz uma ondinha pra frente e puxa, faz uma ondinha pra frente e puxa, e assim eu fiz no rodapé do bolo todinho, arrodeei ele todinho e ficou lindo também, viu, minha gente? Pronto, foi com esse mesmo bico aí, tá certo? Agora com o restinho desse... Olha, gente, eu fiz esse bolo todinho com uma vasilhinha só sujei uma vasilhinha, porque eu fui reaproveitando o restinho do chantininho. Então, com o restinho desse rosinha aí que a gente fez, que já tinha sido da outra corzinha, eu fiz esse tom aí, olha. Eu usei o corante vermelho rubi da Fab para dar esse tom e coloquei mais um pouquinho de marrom também, tá certo? Aí ficou essa tonalidade mais viva aí que eu queria trazer também. E esse bico é o bico 35 da Wilton também, tá certo? Então, fui completando aí com as rosetinhas, onde cabia 2 eu colocava, onde cabia só 1 eu colocava, e algumas partes eu fiz uma pitanguinha ou 2 embaixo para ela poder ficar mais altinha, e em cima da pitanguinha foi que eu fiz a rosetinha, tá certo? Mesma coisa vai acontecer em seguida com o bico 16 da Wilton. Confesso para vocês que eu senti um pouco de dificuldade, porque ele é muito pequenininho, o chantininho tem que estar bem hidratadinho mesmo, tá certo? E a nossa mão na volta da roseta também tem que ser bem preciso, porque senão fica sem precisão mesmo. Vocês vão reparar aí, mas depois com o tempo a gente vai pegando a prática, tá certo? É porque eu não uso muito ele, por isso que eu tô ainda nos treinos ainda. Olha ele aí, e esse tonzinho foi o restinho do corante que eu coloquei, o vermelho rubi, eu coloquei mais um pouquinho de chantininho branco. Aí ele me trouxe de volta um rosé, tá certo? Um rosinha mais clarinho, puxado pro rosé, né? Aí, olha, gente, eu fiz as rosetinhas, fiz umas pitanguinhas embaixo, umas rosetinhas em cima, completei todo o nosso bolinho, onde eu achava que estava faltando alguma coisinha. E também na parte do meio eu fiz umas rosetinhas também com esse mesmo bico, tá certo? Em seguida eu peguei o restinho desse tonzinho que tinha ficado, coloquei verde, corante verde, e ele já tava bem molinho, mas eu queria assim, porque agora a gente vai usar um perlê bem miudinho. Eu usei o número 2, mas eu queria ter usado o outro ainda, o menorzinho ainda, só que eu não tenho ele ainda, tá certo? Aí eu fui fazendo uns raminhos, e como eu não tinha também aquele bico bem pequenininho das folhinhas super pequenininhas, eu usei esse mesmo bico para trazer um ponto de verde nessas mini rosetinhas do centro, tá certo, minha gente? Só para trazer um ponto de verde. Então, eu fiz aí uns raminhos aleatórios na parte de fora e na parte de dentro, e em cada rosetinha dessa mini do meio, eu fiz um pontinho com esse mesmo verde, e o resultado eu achei que ficou super lindinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa inspiração, tá certo? Não se esqueçam de avaliar o vídeo, se inscrever no canal. Um cheiro carinhoso para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Just say